O teu medo de contar a história era nunca conseguir explicar exatamente da maneira correta? Tinha um problema jurídico, e eu acho que ainda tenho, mas eu resolvi enfrentar. Porque os advogados sempre orientam você a não falar, né? Espera acabar, sei lá, espera não sei o que, aí você fala. Porque tudo que você falar ali pode ter uma coisa que, né, pode te prejudicar. Então eu sempre tive isso. Os meus amigos que são advogados sempre falaram para eu ficar na minha, né? Foi até quando teve uma época que o processo sumiu, esse processo. Porque depois que eles politicamente atingiram o objetivo, que era matar politicamente o governador do estado, esse processo sumiu, né? Agora parece que, eu pesquisando ali, não sei, o advogado falou que estava difícil de achar, mas tinha tido uma movimentação que tinha ido para a Justiça Eleitoral, depois subiu em algumas instâncias, porque ele já começou na segunda instância no estado do Mato Grosso. Aí foi para a STF, tinha voltado, mas a princípio ele tinha sumido, né? E aí eu queria falar, os advogados sempre dizem, não, se sumiu, deixa lá, vai prescrever e tal. E a minha posição sempre foi, cara, quem é inocente não quer que prescreve. Quem é inocente quer que o troço continue e seja finalizado ali, né? Declarando que você é inocente, esse tipo de coisa. Então, os advogados sempre me orientaram. Mas aí quando o Critiquei me chamou e minha esposa falou para eu ir, e eu fiquei meio ponderando isso, falei, cara, eu vou lá falar, assim, quem não deve não teme, não tem nada que usar contra mim, né? Todas as provas contrárias eu enviei, inclusive antes deles aceitar a delação lá que o cara tinha me colocado na delação dele. E aí eu resolvi enfrentar, até porque eu sempre tive a impressão que lá na época, no dia que eu fui preso, que a imprensa foi me entrevistar, eu não falei com a imprensa por orientação do advogado, né? E até hoje eu acho que eu deveria ter falado. Porque, primeiro, eu, como palestrante, como professor, eu sempre tive uma boa oratória. E também eu estava acostumado a dar entrevista para a Globo. Obviamente não na condição de preso, né? Mas não seria um problema para mim falar com a imprensa, né? E outra, eu era inocente, eu podia falar qualquer coisa para a imprensa. Mas os advogados sempre ficam tentados de falar, não dá declaração, não fala nada, tal, passa direto, né? E eu acabei não falando, sabe, com a imprensa. E até hoje eu me arrependo. Eu acho que se eu tivesse falado na hora com a imprensa, acho que poderia ter pelo menos para minha imagem, poderia ter tido um caminho diferente, sabe? Uhum. Você considera que a sua prisão foi um efeito colateral de um clima que estava acontecendo no Brasil naquele momento? Foi uma questão de estar na hora errada, no lugar errado? Foi uma coisa com você especificamente? Foi, na realidade, era no auge, né, daquele ambiente da Lava Jato, do qual eu faço meia culpa, porque eu apoiava, né, fui até em passeata, em manifestação a favor da Lava Jato, né, até tinha uma camiseta do Sérgio Moro e tal. Mas a gente nunca imagina, né, assim, que você está fomentando um ambiente em que as coisas saem do controle e as pessoas de má fé vão utilizar o ambiente para objetivos pessoais, né, interesses pessoais. Então foi nesse ambiente aí, porque eu fui presidente dessa empresa de janeiro de 2015 a junho de 2016, fiquei 1 ano e meio na empresa. E essa operação saiu em fevereiro, a primeira fase em fevereiro de 2018. Então, primeiro, já nem tinha contemporaneidade, né, eu nem poderia ter sido preso, mas era um momento em que qualquer coisa que a justiça fizesse tinha o apoio da opinião pública, né? A grande patrocinadora da Lava Jato, a gente sabe que era a Globo, né, com aquela noticiário maciço ali no Jornal Nacional, né, com aqueles tubos saindo petróleo com dinheiro, né? Então eles tinham e até hoje a Globo ainda tem, você vê que eles têm esse discurso, né? Eu tenho até uns projetos aí que algumas pessoas me procuraram, que até de fazer um filme, né, sobre a minha história. São pessoas conhecidas tô até falando pela primeira vez aqui, do mundo cinematográfico. Eles fizeram algumas reuniões comigo. Eles querem fazer um filme, né? Só que essas pessoas também trabalham pra Globo, né? E elas até falaram, a Globo não vai. Porque tem aquele negócio de eles fazer o roteiro, produzir, tem todo. Eles me explicaram, não conhecia nada nesse mundo do cinema, né? E depois tem a gente procura uma distribuidora ou alguns players que podem bancar o filme, né? Os players, obviamente, um deles é a Globo. É o Globoplay, Netflix, a Amazon, a HBO e tal. Ou a gente procura financiamento público, né? Ou alguma empresa que queira bancar. E eles, obviamente, fizeram as primeiras reuniões já com esses streamings e o Globoplay, que eles têm acesso, né? Eles falam, a Globo nem pensar, né? Eles nunca vão
contar nada assim que possa manchar a imagem da Lava Jato, porque foi ela que criou a Lava Jato, né? Então tem esse lado aí também, mas eu tinha muito essa preocupação, sabe, de não me expor demais, né? E nesse ambiente que estava na Lava Jato, e primeiro que eu sempre fui um cara muito correto, assim, eu já tinha tido uma experiência como executivo da Xerox de ter barrado um monte de coisas erradas dentro da empresa, né? De contratos milionários, assim, que eu acabei não concordando com coisas que seriam feitas, tentaram me derrubar de qualquer jeito, mas eu consegui seguir em frente. E nesse caso aí, quando eu assumi a empresa, tinha um contrato irregular que eu cortei, né? Que era um contrato de propina, de R$1 milhão por mês. E eu cortei, sofri ameaça de morte, né? Fiquei, como eu já contei, tive que comprar carro blindado para mim, para minha esposa, porque era no estado do Mato Grosso, né? Eu morava em Brasília na época, e uma das ameaças, o cara falou que ia me pegar lá em Brasília, né? Então eu só andava de carro blindado. Quando eu precisava ir para o estado do Mato Grosso, tinha um segurança que me pegava no aeroporto e passava o dia inteiro comigo, né? Quando eu tinha que fazer algumas reuniões lá. E eu tinha essas duas notícias-crime de ameaça de morte protocolado no próprio Ministério Público, que depois fez essa ação contra mim. E eu cortei essa propina e devolvi para o Estado, né? Então na época eu até brinquei, eu fui o cara que devolvi o dinheiro para o Estado. Se pegar da época que eu cortei, eu fui lá e assinei um termo aditivo com o Estado devolvendo o dinheiro, né? Que era 90% para a empresa e 10%, era uma concessão pública, 90% para a empresa e 10% para o Estado. E depois que eu cortei, eu fui lá e fiz um termo aditivo, sendo metade para o Estado e metade ficava para a empresa. Então, se pegasse até o dia que eles me prenderam, dava quase R$30 milhões que eu tinha devolvido para o Estado. E eles tinham feito a operação, que era um desvio de 30 milhões antes de eu entrar na empresa, que era até 2014. Que era uma delação que o governador que ficou até 2014 tinha sido preso, ele fez uma delação e entregou esse esquema. Ou seja, ele não era da minha época, né? Eu entrei depois que ele deixou de ser governador. E aí, obviamente, o dono da empresa que estava no esquema não tinha nada de novo para entregar, porque o governador já tinha entregado, o ex-governador já tinha entregado. E o princípio da delação, você tem que contar alguma coisa nova. Aí, a coisa nova que ele foi criar uma história de que o governador que entrou em 2015 recebia o dinheiro que eu passava para ele, do meu salário, né? Que não fazia o menor sentido. Tinha mandado todas as provas na primeira fase de toda a movimentação do meu salário. Tinha mandado para o Ministério Público antes do cara fazer delação, que obviamente descobri depois, né? Que eles aceitaram a delação do cara sabendo que era mentira. E aí fiquei lá esses 80 dias achando que ia ficar só um dia, 2 dias. Fiquei 80 dias preso e saí. E aí essa história que eu já te contei. Aí fiquei nesse período de depressão e segui a vida, né? E depois que eu fui nessa primeira aparição aí no Crítica, que realmente, assim, terapeuticamente me fez bem, assim, ter falado isso publicamente, né?